Os anos 90 foram invadidos por uma criança de 4 anos de idade graças à sua incrível imaginação, tão fértil que criou até o mundo próprio, a Boblândia. E o fantástico mundo de Bob, ou Bob's World nos Estados Unidos, trouxe para nossas casas esse garoto que apenas com sua imaginação consegue enfrentar criaturas horrendas, monstros do espaço e se aventurar com seus brinquedos favoritos. O fantástico mundo de Bob foi ao ar nos Estados Unidos pela Fox Kids de 1990 até 1998 e aqui no Brasil também passou no SBT, competindo com a TV Colosso da Rede Globo, e fez um sucesso considerável, deixando diversos adultos nostálgicos só de ouvir a abertura do desenho. A série foi criada pelo ator e comediante Howie Mandel, que também participa do desenho representando o pai de Bob, Howard Generic, além de ser o dublador do próprio Bob, totalizando 80 episódios e divididos em 7 temporadas. Em um fantástico mundo de Bob, o enredo gira em torno de Bob, um garoto com uma imaginação sem limites, repleta de referências do mundo pop. O garoto trabalha muito em suas fantasias, principalmente quando interpretadas ao pé da letra. Por exemplo, no episódio 4, Meu Pai Conserta Tudo, Howard leva Bob até uma loja de ferramentas e diz para o garoto que lá se vende de tudo sobre ferragens, que seria a Disneylândia das ferramentas. O garoto então usa sua criatividade e imagina um parque de diversões com carrossel feitos de engrenagem e uma montanha russa onde o carro é uma tomada, e assim por diante. Sempre muito divertido e com excelentes referências. E a fama que o desenho animado trouxe também estava chegando aos videogames, pois uma curiosidade e um mistério sobre Bob's World de Super Nintendo é que ele nunca foi lançado. O jogo ficou pronto em 1995, produzido pela Heidel Software Production e seria distribuído pela High-Tech Production, mas esta faliu no mesmo ano e o jogo acabou não sendo lançado. Pesquisando na internet encontrei referências e até um review do jogo pela IGN, mas praticamente todos os sites e fóruns americanos que procurei confirmaram que o jogo nunca foi lançado. Isso explica a dificuldade absurda que tive para encontrar um cartucho original e descobri que algumas pessoas estão vendendo o jogo retrô como se fosse original e a preços absurdamente altos, mas encontrei um vendedor nacional e ele criou para mim um cartucho retrô de Bob's World em português por uma fração do valor dos malucos do eBay. Mas vamos pensar, se ele não foi lançado, como temos um ROM do jogo completo disponível facilmente na internet? Juntando algumas informações e concluí que possivelmente algumas cópias já haviam sido produzidas para testes e para a imprensa. Sendo assim, quando souberam que o jogo seria cancelado, alguém criou a ROM do jogo e a lançou na internet para que todos tivessem acesso. Agora imaginem, um jogo pronto, finalizado e com um dos personagens mais queridos da época sendo cancelado. Realmente a empresa não estava passando por uma boa fase, mas isso é apenas especulação e a verdade, pelo que parece, ainda não foi revelada. Em Bob's World, a Martha Generic manda seu filho limpar o seu quarto. E claro que o Bob não faria essa tarefa árdua sem usar sua imaginação diversas vezes para não tornar tudo muito chato. Conforme Bob encontra um brinquedo diferente ou precisa arrumar algum lugar específico do quarto, como embaixo da cama ou no armário, suas fantasias assumem a realidade e ele se encontra em situações distintas, enfrentando alienígenas, comidas vivas, fantasmas e germes. E falando em germes, uma curiosidade sobre Howie Mandel é que ele sofre de misofobia, que é o medo de germes, e isso é percebido durante toda a série do desenho animado, pois constantemente o garoto enfrenta germes na sua imaginação. Cada fase do jogo possui um som ambiente próprio e passa uma boa sensação de imersão. O único problema é que a música se repete para cada cenário da fase. Os efeitos sonoros são um pouco irritantes com o passar do tempo do jogo, mas como o jogo é curto, não é nada que vai te deixar maluco. O som fica um pouco estourado em algumas fases e em alguns efeitos sonoros específicos, como quando você se defende de alguma estrela que cai do céu. O áudio não é o melhor aspecto do jogo, mas não atrapalha nada na gameplay. A jogabilidade é um aspecto mais complicado em Bob's World.
World. Eu joguei este game no console com o controle original do Super Nintendo e realmente é difícil. A movimentação lateral do personagem é extremamente lenta e quando você pula, parece que o Bob tem um jato sob os pés dele, pois com um salto ele praticamente atravessa metade da tela com um aumento considerável de velocidade de deslocamento, sendo obrigado assim a calcular cuidadosamente cada pulo para ter certeza que você vai cair em um lugar seguro. Com o tempo você se acostuma, mas isso realmente atrapalha um pouco. Outra dificuldade que podemos ter é de se pendurar em algumas plataformas usando o Weeble, que é aquela aranha de pelúcia do Bob. O tempo de resposta do pulo e do arremesso do Weeble tem um delay considerável e em certos casos o precipício será o destino do seu personagem. Apesar de todos os defeitos posicionados anteriormente, Bob's World é sim um jogo divertidíssimo, sem brincadeira. Ele te prende e de alguma forma a você zerar ele de qualquer jeito. Depois que você consegue se acostumar com os controles, é notável ver o desenvolvimento do jogo. Existem diversas fases diferentes, como embaixo da cama, enfrentando roupas sujas perdidas dentro do armário, áreas em que a jogabilidade se torna um jogo de navinha lateral, embaixo da água e até no espaço. A diversidade da jogabilidade está dividida em 5 mundos com 3 fases cada, totalizando 15 fases e você consegue zerar ele bem rápido, por volta de 30 minutos de jogo. O jogo te prende até mesmo pela curiosidade para saber o que vai acontecer para frente, quais os desafios que virão. O efeito nostálgico e as variações das fases e das ações do jogo são os segredos da diversão de Bob's World. Apesar de ter uma diversão muito boa, alguns pecados foram cometidos com a jogabilidade e também com o áudio do game. Mas temos que lembrar que é um jogo que não foi lançado e não temos nenhuma certeza que essa é a versão final do desenvolvimento, mas é um daqueles jogos que vale a pena baixar para jogar, já que ele não foi lançado, então fazer o download não acaba sendo algo ilegal. Então joguem, aproveitem, é um jogo muito bacana. E aproveite e confira outro vídeo de história e análise que deixo aqui de indicação para vocês. Um deles é sobre o Sonic de Master System e o outro sobre a primeira aventura de Super Mario Bros. Muito obrigado a você que viu até aqui. Se gostou, deixa a curtida no vídeo, inscreva-se para receber mais vídeos como este e nos vemos na próxima. Valeu!